Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, terça-feira, vamos continuar o nosso estudo maravilhoso do capítulo 17 de João, a oração sacerdotal que Jesus Cristo faz intercedendo pelos seus discípulos, pelos servos, né? Intercedendo ao Pai, uma conversa entre Cristo e o Pai, uma oração muito profunda, contendo muitas informações, não só de cunho doutrinário, mas revelações espirituais sobre o caráter de Deus, sobre o caráter de Cristo, sobre o poder que os santos vão receber, não é? A unidade entre Cristo e Deus, entre os homens, Cristo e Deus. Então, o capítulo 17 ele é recheado com essas informações impressionantes. É um capítulo que deve ser examinado com muito cuidado, cada detalhe, né? Ontem, no estudo de ontem, nós vimos desde o versículo 1 até o versículo 5, Jesus Cristo está pedindo a glória do Pai, né? Pai, me glorifica, me dá, eu preciso de glória, né? Para concluir a obra que tu me deste, para que eu possa glorificar o teu nome, aquela glória que eu tinha contigo, né? Eu quero sentir aquilo que eu sentia quando eu estava contigo antes de o mundo ser criado, lá na origem, né? Olha que coisa linda, né? Ele faz esse pedido ao Pai. E hoje, na pergunta 5, nós temos aqui o seguinte questionamento: o que fez Jesus com a glória que ele recebeu do Pai para realizar o seu ministério até o presente momento, até o instante desta oração aqui, né? Ele usou para quê? Ele usou para se exaltar, ele usou em benefício próprio, ele usou para adquirir aplausos dos homens, reconhecimento, riquezas. Como é que é isso? Vamos ver aqui no versículo 6 e 7 do capítulo 17, que diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Olha, meus amados, eu digo sempre o seguinte, eu tenho dito isto e muitas vezes, né, algumas pessoas presas ainda a algumas filosofias, dogmas filosóficas da Idade Média, têm ficado assim um pouco contrariado, né? Porque eu digo sempre que tudo o que Jesus Cristo tem e ele recebeu do Pai. E isso destrói completamente a ideia de que Jesus Cristo seja um Deus igual ao Pai. Diante das próprias declarações contundentes, declarações claríssimas, objetivas, que o Senhor Jesus Cristo faz. Aqui ele está dizendo, olha, tudo que eu tenho provém de ti. Nada que eu tenho tem origem em mim mesmo como um Deus pré-existente, como um Deus que sempre existiu. Olha a declaração de Cristo como é claríssima. Ó meu Pai, ele está dizendo aqui, ó, com a glória que tu me deste até agora, eu manifestei o teu nome, a tua reputação, a tua obra, quem o Senhor é, o que o Senhor faz, né? Tem esse significado aqui o nome, né? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então todo aquele que o Senhor escolheu, que o Senhor separou do mundo e entregou para mim, me deu de presente. Veja que o Pai, até os homens, o Pai dá a Cristo. Tudo que Cristo tem. Os servos de Cristo foi o Pai que lhe deu. O poder de ter a vida em si mesmo foi o Pai que lhe deu. O poder para julgar foi o Pai que lhe deu. Isso está escrito em João 5:26, 5:22, 5:27, 5:30. O tempo todo Cristo está dizendo, o Pai foi quem me deu. O Pai foi quem me deu. Né? Ele vai dizer em Mateus 28:18, toda a autoridade, todo o poder necessário para eu realizar essa obra aqui na terra, foi o Pai que me deu. Então o Pai dá tudo a Cristo, tudo que Cristo tem
Tudo que Cristo se tornou, foi o Pai quem deu para ele. É o que ele está dizendo aqui. Como é que ele vai concluir aqui? Ó? Eles guardaram a tua palavra, agora eles sabem, têm conhecido, que tudo quanto me deste provém de ti. Tudo quanto eu tenho, me deste, tudo que é meu, provém de ti. É o que Cristo está dizendo. Os verdadeiros servos de Cristo não ficam que conhecem a verdade, né? Os verdadeiras pessoas que receberam a iluminação do Espírito Santo, as pessoas que foram tocadas pela palavra da verdade, elas sabem. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Eles conhecem, eles têm conhecido. Agora, as pessoas que têm dito por aí que Jesus Cristo é um Deus igual ao Pai, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, essas pessoas estão contrariando o próprio Cristo, o próprio ensinamento de Cristo. Porque um Deus onipotente, ele não precisa receber poder de ninguém. Um Deus onipresente, ele não precisa da ajuda de ninguém. Um Deus onisciente, ele não precisa aprender nada nem receber nada de ninguém. E aqui Cristo está dizendo, ó, tudo que eu tenho provém de ti. E os meus servos de verdade, que conhecem a verdade, sabem disso. Eles conhecem isso. Agora imagine os que se dizem servo de Cristo, que não têm esse conhecimento primário, né? O básico. Por exemplo, um Deus onipotente, ele não pede glória a ninguém. Ele já é a glória, ele já tem toda a glória, é a fonte original da glória. Por que Cristo está pedindo esse poder, pedindo essa glória? Justamente para glorificar o Pai, a origem de tudo. A origem, a fonte original de todas as coisas, inclusive de Cristo. Ele é quem provê todo o poder. A unção, quem foi que deu a Cristo? O Pai, quem ungiu. Mandou do céu o Espírito sobre Cristo e ali Cristo foi ungido. Veja, meus amados, com que clareza Jesus Cristo fala aqui. Isso é impressionante. É impossível que as pessoas que examinam essas palavras de Cristo de forma clara, diretamente na Bíblia, possam acreditar em doutrinas que foram criadas filosoficamente por homens que retiraram a Bíblia da mão das pessoas e perseguiram as pessoas e trouxeram, na ausência das Escrituras Sagradas, essas filosofias que escravizaram as pessoas por mais de 1 milênio. Escravizaram com a sua cultura, oprimiram com seus falsos ensinos. E as pessoas colocaram isso na cabeça. E agora para as pessoas, mesmo tendo a Bíblia, para desaprender isso é muito difícil. Mas Cristo está dizendo com toda a clareza aqui, olha meu Pai, eu manifestei, revelei para eles a tua pessoa. O teu nome é através das tuas obras que o Senhor me deu para fazer. Então, eu revelei, não foi a todo mundo não. Eu revelei aqueles homens que o Senhor escolheu e me deu para mim. Aquelas pessoas que realmente eram sinceras e que realmente queriam a verdade, que tinham fome e sede de justiça, que queriam realmente receber a verdade. Então, olha, eles nunca foram meus. Originalmente eles eram teus. E o Senhor deu de presente para mim. Agora eles são meus, mas não era meu. Foi o Senhor quem me deu, é o que ele está dizendo aqui. E essas pessoas que o Senhor me deu, para eu cuidar, essas pessoas guardaram a tua palavra. Veja que não tem como o homem ser servo de Deus, ser escolhido por Deus, né? Ser entregue a Cristo e não guardar a palavra, né? Agora, essas pessoas, eles têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Continuando, vamos aqui agora para a sexta pergunta, dando continuidade ao raciocínio da fala de Jesus Cristo, que no texto anterior ele disse bem claro que o Pai deu ele a alguns homens, né? E esses a quem o Pai deu a ele, Jesus manifestou o nome de Deus, a glória de Deus para eles, né? E diz bem claro aí que esses homens eram de Deus, e Deus presenteou a Cristo com esses homens, né? E esses homens que Cristo recebeu, eles guardaram a palavra de Deus e conheceram que tudo o que Cristo tem, tudo o que Cristo é, a origem é de Deus. Tudo foi Deus quem deu a Cristo,
justamente Cristo apresenta esse Deus maravilhoso a essas pessoas, para que essas pessoas também recebam de Deus através dele, através de Cristo, né? E na sexta pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento: o que Jesus deu aos homens, o que é que ele deu aos homens? A sua própria glória, será? Se ele fosse um Deus igual ao Pai, ele daria a sua própria glória, não é mesmo? Mas vamos perguntar a Cristo aqui, que é ele que está falando aqui, no versículo 8, ele diz assim: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então veja que, além de o Pai ter dado a Cristo um nome, ter dado a Cristo um corpo, ter dado a Cristo o poder de ter a vida em si mesmo, ter dado a Cristo o Espírito Santo através de um batismo, a unção, através de um selamento, ter dado a Cristo o poder de julgar, ter dado a Cristo a autoridade para ele realizar a obra que foi enviado, ter dado a Cristo os homens. Agora Cristo está dizendo que o Pai deu a ele até as palavras que ele falava, ele recebeu do Pai as palavras. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Porque eu dei aos homens as palavras que tu me deste. As palavras, o conhecimento, a inspiração, a revelação, tudo o que Cristo está passando para os seres humanos, Cristo recebeu do Pai. E por que Jesus Cristo está falando isso? Jesus Cristo está querendo aqui se humilhar? Não. Ele é Senhor, exaltado por Deus, a condição de Senhor e Cristo. Está lá, Atos 2,36. Deus foi quem exaltou Jesus Cristo a condição de Senhor e Cristo. O que Cristo está fazendo aqui é justamente cumprindo a missão que ele veio fazer na terra: revelar Deus o Pai para o homem. O homem com o pecado ficou com ódio de Deus, ficou com medo de Deus. Ódio de Deus no sentido de não querer a lei de Deus, as coisas de Deus, se afastar de Deus e se embrenhar pelas trevas, ao ponto de passar a amar as trevas do que a própria luz, como disse Cristo. Amaram mais o mundo, amaram mais as trevas do que a luz, disse o Senhor Jesus Cristo. Então esse medo que o homem teve de Deus, provocado pelo pecado, era como um muro de separação. O homem tinha medo de Deus. Até hoje ele ainda tem, né? Até hoje o homem tem medo de Deus. E Cristo veio a esse mundo apresentar o Deus que eles tinham medo, que não era para ter medo. É por isso que muitas vezes Cristo chegava diante das pessoas e dizia assim: não tenha medo. E quando Cristo falava não tenha medo, essa palavra era de quem? Cristo acabou de dizer aqui, olha. Todas as palavras que eu falei para a humanidade não eram minhas, era o Pai falando. É como se Deus, o Pai, estivesse falando com eles. O Senhor Deus estava me usando, né, como instrumento para falar com essas pessoas. Né? Não é que Cristo seja um ventríloco. Não é que Cristo não tenha vontade própria. Não é que Cristo não tenha o livre-arbítrio, a iniciativa, um ser racional que fala por si só. Claro que tem. Mas por amar tanto o Pai e conhecer tanto o Pai, ele faz questão de uma obediência perfeita. E ele está fazendo tudo que o Pai está dizendo. Então, cada palavra que Cristo dizia para as pessoas, não tema, ali tinha também a palavra do Pai. Principalmente do Pai. Era o Pai chegando para o ser humano, não tenha medo de mim não. O que você está fugindo de mim? Eu não vou fazer mal a você não. E aí Cristo, né, pelo poder de Deus, Deus operando através de Cristo, curou o cego, purificou o leproso, fez o aleijado andar, né? E aí foi curando o povo, foi dando alimentação ao povo, foi mostrando ao povo que Deus nunca quer fazer mal a ninguém. O Senhor quer proteger, quer cuidar, quer prover. Esse é o Deus maravilhoso. Por isso que Cristo diz bem claramente aqui, com todas as palavras: ó meu Pai, olha, cada coisa que eu falei foi as palavras que tu me deste para eles. E eles receberam essas palavras. Olha que coisa linda. Cristo, como se estivesse aqui, prestando contas, né, da sua missão. Olha, meu Pai, que coisa linda. Eles receberam a tua palavra, eu estou muito feliz, né? E o Senhor também deve estar feliz porque eles receberam essa palavra. Essa palavra está fazendo um trabalho na cabeça deles. Como uma semente que é lançada no terreno, ela tem um tempo para nascer, como o próprio Senhor falou.
As palavras que saírem da minha boca não voltará para mim vazia. Está lá em Isaías, né? Então Cristo está dizendo aqui, olha, eles receberam essa palavra vai frutificar na cabeça de muita gente. Esta verdade vai fazer um trabalho transformador na cabeça de muita gente. É esperar o tempo. Tudo tem um tempo, né? Não se lança uma semente na terra e no outro dia já vem colher. Não. Se espera um tempo de maturação. Pois bem, então vejamos aqui que Cristo diz, olha, eles receberam essa palavra e têm verdadeiramente conhecido que eu saí de ti. Eu já saí de ti, tu já existia e eu saí de ti. Aquelas pessoas que dizem que Cristo é um Deus coeterno com o Pai, que Jesus Cristo nunca saiu de Deus, que Jesus Cristo não foi gerado de Deus como ele é filho, né, como a Bíblia diz, é filho gerado de Deus, né? Senão não era filho. Se Jesus Cristo fosse um Deus coigual com o Pai, jamais a Bíblia chamaria Deus de Pai e Jesus Cristo de Filho. A Bíblia chamaria eles de irmãos siameses. Cristo diria assim, olha, o meu irmão que está nos céus, diria assim. Jamais utilizaria isso. E, obviamente, toda a estrutura de falsa doutrina que criaram essas doutrinas contrárias à verdade, elas tentam criar esses pontos filosóficos, mas não tem explicação para isso. Não é mesmo? Já o próprio João, que escreve esse evangelho aqui, o capítulo 17, João vai escrever que o anticristo está tentando destruir o Pai e o Filho. Quando ele nega que Jesus Cristo é Filho de Deus de fato e de verdade, e que o Pai é o Pai que Deus o Pai é o Pai de Jesus Cristo de verdade, eles estão negando o Pai e o Filho. Mas em lugar nenhum da Bíblia, em momento algum da Bíblia, diz que Jesus Cristo é irmão de Deus o Pai, como se é coigual, coeterno é irmão gêmeo, irmão siamês. Confunde-se até com a mesma pessoa, porque eles dizem que Jesus Cristo é o próprio Yahvé, o Yahvé é o próprio Jesus Cristo, confundem tudo, e Cristo deixa bem claro que não é, em centenas de versos. Aí você se questiona, por que Jesus Cristo faz uma pregação dessa? Porque isso aqui não é nem uma oração, isso aqui é uma pregação. Isso foi escrito, essa fala de Deus de Jesus Cristo com Deus, é uma verdadeira aula de divindade, quem é o divino, quem é o humano, quem está pedindo, quem está fornecendo, quem é submisso e quem é o grande provedor, o grande protetor, o grande cuidador. Cristo deixa muito claro aqui. Olha, os verdadeiros santos têm conhecido que eu saí de ti e creram que o Senhor me enviou. E o que significa Cristo dizer que o Senhor me enviou? Ele já disse anteriormente, o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Em outras palavras, ele está dizendo, o enviado, ele é inferior àquele que o enviou, porque se ele é enviado, ele está obedecendo àquele que o envia. E se ele está obedecendo, é porque aquele que o enviou é superior. Não é como ele vai dizer, o servo não é maior do que o seu senhor. Isso é óbvio, ele está usando toda uma linguagem muito clara para explicar para as pessoas quem é Deus e quem é Ele. Porque os homens têm muita facilidade em adorar até uma estátua de gesso. Os homens têm muita facilidade de querer amar e adorar o homem, o intermediador, sem entender que quem está por trás daquilo tudo. E Cristo vem fazer exatamente isso e deixa isso muito claro para todos, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o intermediador, o enviado de Deus à terra, está mostrando aqui para as pessoas, nesta oração, né, que foi escrita como um sermão para nós hoje, mostrando a todos nós quem Ele é, quem é Deus e qual o objetivo de cada um de nós buscar essa glória, como Ele buscou, para vencer e para exaltar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus, o Pai.